Amigos porteiros que estão acompanhando agora o nosso programa. Atenção toda a Paraíba. Ontem à noite, uma tragédia realizada no bairro dos Bancários. Um porteiro, um homem que estava no seu local sagrado de trabalho, que trabalha há vários anos no mesmo local, o seu Bezerra, foi morto por um cabra covarde, cidadão com um histórico de agressividade, mal visto onde morava, tirou a vida desse cidadão de bem. O Rian, de 21 anos. Eu estou ao vivo para narrar esse caso triste que aconteceu ontem à noite no bairro dos Bancários. O Washington Luiz, que clima de tristeza na região, meu filho. Bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que nos assistem. É verdade, um ato de extrema violência, covardia, sem nenhuma, toda e qualquer ação que nós possamos chamar deste elemento de aproximadamente 20 anos, tirou a vida deste porteiro. O senhor José Bezerra estava sentado aqui por volta das 21 horas nesta cadeira. As marcas de sangue ainda estão no local. Seu Bezerra, carinhosamente, como era conhecido, ele é natural do estado de Pernambuco, na cidade de Bezerros. Ele estava sentado aqui. Seu Bezerra foi quando o elemento, de forma sutil, covarde, já premeditada por ele chegou neste ponto aqui, saindo deste condomínio. Os moradores estavam no local no momento em que a agressão começou. Ele desferiu um golpe certeiro na parte superior, próximo ao pescoço da vítima, que veio a falecer aqui neste local. Um morador tentou intervir para tentar evitar que ele pudesse desferir outros golpes em seu Bezerra. Ele terminou também sendo ferido e socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Aqui no local, as pessoas ficaram atônitas, sem saber o que teria acontecido, porque não houve nenhuma discussão entre o agressor, o assassino e a vítima. E ele sentado aqui estava. Aqui nesta guarita, aonde seu Bezerra ficava, aqui costumeiramente, o elemento chegou perto de seu Bezerra e disse: olha, avisa teu filho que hoje eu vou te matar. Segundo eu recebi essa informação aqui agora, informação nova, que ele já teria ameaçado o seu Bezerra sem nenhum motivo. O seu Bezerra ficou sem entender o que ele estava dizendo. Não, isso é a conversa dele e nós não vamos levar em consideração. Infelizmente, essa informação que foi repassada pelo assassino para seu Bezerra terminou acontecendo nessa tragédia. Ele estava nesse ponto aqui quando recebeu esse golpe certeiro. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar estiveram no local. Inclusive, nós temos uma entrevista com o delegado Paulo Josafá, que foi o delegado que fez todo o acompanhamento de perícia aqui no local. Então, nesse exato momento, a polícia investiga, inclusive, a ação deste criminoso. Vejam a entrevista do Dr. Paulo Josafá. Segundo o morador aqui do prédio, um morador armado de faca peixeira, do nada, começou com a faca peixeira na mão, dizendo, segundo os moradores, a ocorrência que chegou, que teria surtado e esfaqueou o porteiro, que veio a óbito no local, e mais uma segunda pessoa, também morador aqui do prédio, que estava próximo, que foi socorrido para o Hospital de Trauma, pela equipe de socorro, sendo que no momento os policiais militares, assim que tomaram conhecimento, receberam o chamado do CIOP, compareceram ao local e ainda encontrou o suspeito dando voz de prisão e conduzido à delegacia de homicídio, onde foi autuado em flagrante delito por crime de tentativa e mais o homicídio, crime de homicídio contra o porteiro que veio a óbito no interior do prédio. Conversando com o síndico, tem BO contra ele registrado por uma moradora, e também foi informado, ainda estamos levantando essa anotação criminal, que ele tem uma medida protetiva
por violência praticada contra a genitora do mesmo. Corresponde dizer que ele tem uma vida um pouco agitada e perturbada. Inclusive, reclamações outras de moradores aqui que não registraram BO, que ele estava sempre importunando os moradores aqui no local. Nós voltamos mais uma vez a falar ao vivo, e ao chegar a nossa equipe aqui, chegando ao nosso a nossa equipe de reportagem, um dos moradores aqui do condomínio, ele vai conversar com a gente, com exclusividade dessa informação. Alex, muito bom dia. Primeiro, a nossa solidariedade, porque você está aqui, ó, um companheiro dele que é também vigilante, ele não tem a menor condição de falar. Agora, dói, machuca em saber que uma violência dentro da própria casa isso acontece, né, Alex? Muito bom dia, muito obrigado por atender a nossa equipe, viu? Bom dia a todos. É uma tristeza, isso é uma realidade que a gente vive, uma realidade que a sociedade tem que aprender a começar a exigir. A gente vê uma justiça que ele agora vai para uma audiência de custódia, ninguém sabe se ele vai ser liberado ou não. Aqui a gente tem que mudar as leis, porque pessoas que têm esse histórico de que é portador dessa sei lá, se é de droga, se é de toma remédio controlado, tem que ter uma atenção em cima disso para não acontecer isso. Foi um pai de família que foi embora, tá certo? Tá lá, os filhos, a esposa, tá certo? E a gente aqui, como poderia ser qualquer um da gente aqui, tá certo? Então fica um alerta à sociedade para tomar um norte em cima dessa situação. Isso não pode acontecer. Por outro lado, uma justiça que a gente vê que quer liberar, não estou relacionando aqui, mas o mundo que a gente vive é que a liberação de drogas, a pessoa está andando, de repente vem aí, um celular hoje é considerado nem um furto mais, tá certo? É um absurdo isso. Então a sociedade tem que se impor, tomar sua posição, porque senão o caos vai tomar de conta daqui para lá. Seu Bezerra se foi. Um homem trabalhador, honesto, pagador dos seus impostos, hoje não está mais entre a gente, né? Isso é uma dura realidade que a gente tem que, como sociedade, como cidadão que paga o direito da gente, começar a exigir o que a gente tem. Esse assassino, que podemos chamar de assassino mesmo, como era o comportamento? Você tem conhecimento desse elemento aqui? Rapaz, eu saio de manhã, chego de noite, mas assim, o comportamento dele aqui é um camarada estranho, um camarada que ultimamente eu fiquei sabendo ontem que estava morando aí só, já a mãe já não aguentava mais ele, já deixava ele aí, quer dizer, ele já tinha todo um histórico, tá certo, da índole dele. Então, se não é uma pessoa normal, se não tem como conviver entre pessoas normais, tá entendendo? Vai acontecer uma tragédia, isso não foi o último, queria eu que fosse o último disso, mas se a gente não tomar uma posição como pessoa e como sociedade, a gente vai ver mais casos desses, pode ter certeza. Alex, muito obrigado. Então, eu que agradeço. Agora, Bruno, o que nos comove aqui no local é seu César. Seu César não tem condições de falar, atendeu a gente muito bem, todos os condôminos aqui, inclusive agradecer a receptividade respeitosa com o nosso trabalho, mas copiosamente, um homem que chora porque nessa guarita aqui, seu Bezerra trabalhava com ele, e era costume de César, que era companheiro dele de trabalho, ele via aqui à noite conversar. Mas César, muito cansado ontem, Bruno, ele não teve condições de vir conversar com o seu Bezerra ontem. Porque se o César tivesse aqui, outros fatos poderiam ter acontecido. Ou ele ter tido um problema maior com o César, ou então com o outro. Mas, infelizmente, é o que nós estamos a acompanhar. E, inclusive, a nossa equipe conversou com o Sargento Sóstenes, que esteve aqui ontem, é morador aqui, e conversou com a nossa equipe. Veja o depoimento dele. Felizmente, uma fatalidade muito grande que aconteceu. O Bezerra era o nosso porteiro aqui do nosso condomínio há mais de 6 anos. Um cara cidadão de bem, íntegro, nunca deu trabalho aqui a gente, um cara sempre cumpridor das suas funções, nunca colocou atestado, um cara do bem, um cara que
passou todo esse tempo aqui com a gente aqui, querido por todos os moradores. Vocês podem ver que todos os moradores estão consternados com o que aconteceu com o porteiro Bezerra. Infelizmente, esse rapaz já tinha medidas protetivas contra ele, com respeito à mãe dele, porque a mãe dele morava aqui, ele já queria até assassinar também a mãe, e a mãe resolveu sair do condomínio e deixou ele. E infelizmente ele ficou com essa loucura, né? E pegou o nosso Bezerra ali, um porteiro sem nenhuma defesa, sem ter briga, sem ter nada. Infelizmente já foi esfaqueando ele. O outro morador, Cláudio, quando viu a situação, correu para cima para tomar a faca dele, mas infelizmente também foi atingido. Eu poderia dizer que era um noiado, entendeu? Agora, só que aqui dentro do condomínio, ele ainda não tinha chegado às vias de fatos com ninguém, entendeu? Mas já tinha esse histórico de violência, porque o cara, quando diz que vai matar a mãe, né? Então por aí você tira quem é esse cidadão. Infelizmente a gente não esperava que ele fosse chegar a tanto de matar um cidadão desse de bem, um cara excelente, um trabalhador, um cara querido por todos nós, querido pela família, e se encontrar numas condições dessa aí, todo esfaqueado. A gente lamenta demais, porque a gente não esperava que esse cidadão viesse a ter essa coragem de matar um porteiro desse, porque até ele mesmo às vezes conversava aqui com ele aqui. Infelizmente a gente perdeu um grande homem, um grande cidadão, e a gente aqui que mora aqui no condomínio Litoral Sul, a gente lamenta, mas lamenta profundamente a morte do porteiro Bezerra. Olha, Bruno, e ontem mesmo a nossa equipe, após esse homicídio ocorrido aqui no Jardim São Paulo, no bairro dos Bancários, o delegado Paulo Josafá, ele convocou a perícia aqui para o local. Nós conversamos com a Suziara, perita responsável por fazer todo o levantamento deste crime aqui neste condomínio. Veja. A vítima, de arma branca, foi ferida mortalmente aqui mesmo nesse local. Quantas facadas foi possível ver? Olha, aproximadamente 4 visíveis, mas como há muito sangue, a gente prefere que o médico legista determine o total. Mas deu para ver mais ou menos onde foram feitas a maioria no pescoço e no rosto. Quantas facado mesmo levou, não deu para se ver, pode-se dizer? Eu posso estimar, a princípio, 4. Tem outros pequenos ferimentos, mas que lá na medicina legal, durante o exame de necrópsia, é que vai ficar melhor precisado. Mas, a princípio, 4 ferimentos, um deles bastante grande, bem importante, do lado direito do pescoço, mas, como eu já disse, a causa da morte mesmo, qual desses ferimentos foi o determinante, somente o médico legista. Olha, Bruno, pelas características que foram acompanhadas pela perícia, a doutora Suziara, 4 perfurações de arma branca, o que caracteriza a vingança, a maldade, o gesto vergonhoso deste criminoso assassino, quanto mais ele fez com o senhor Bezerra. Então, os golpes certeiros é mais uma conduta que o crime por ele praticado deve ser levado em consideração pela justiça deste fato lamentável ocorrido na noite desta segunda-feira aqui no bairro Jardim São Paulo. Um condomínio onde pessoas de bem, pessoas familiares, pessoas que há muito tempo residem aqui, nunca tinha sequer acontecido discussões entre vizinhos. Infelizmente, aparece um elemento desse de forma muito covarde, cruel e truculenta, e tira a vida do porteiro, seu Bezerra, que era carinhosamente aqui conhecido por todos, inclusive por pessoas idosas, crianças e outras pessoas do povo aqui nesse condomínio. Ao vivo, neste fato lamentável, triste, para a gente apagar a história na morte do senhor José Bezerra, que era natural do município de Bezerros, em Pernambuco, que neste momento já encontra-se no Departamento de Medicina Legal para ser liberado, para que os familiares possam fazer o sepultamento deste homem de aproximadamente 54 anos de idade, ocorrido aqui no bairro dos Bancários. Ao vivo, o Austin Luiz,
para o programa Tribuna Livre. É com você, Bruno. Olha, eu quero aqui, meu caro Gabriel, prestar a minha solidariedade a todos os porteiros que estão me acompanhando agora, a família do seu Bezerra, que era mais um batalhador na nossa sociedade, em meio a tanta gente que todos os dias acorda querendo fazer o bem, sendo gentil. Vejam, sempre quando morre alguém assim em um local, as pessoas geralmente elas não gostam de falar ou elas não falam por algumas razões. Por uma questão de perigo e tal. No caso do seu Bezerra aqui, os moradores fizeram questão, abriram as portas, receberam a imprensa e diversos moradores, desde ontem à noite, estão falando da conduta de quem era o seu Bezerra. Um homem de bem, há 6 anos trabalhava nesse residencial, no bairro dos Bancários, ali no Jardim São Paulo, na Joaquim Borba Filho. E, infelizmente, ontem perde a vida. De um lado, você tem alguém que é um pai de família, que é um trabalhador, que está ali todos os dias. Do outro lado, você tem um camarada de 21 anos, que nada quer da vida, já com um histórico, inclusive de violência contra a mãe, um camarada mal visto no prédio, diversas ocorrências contra ele, um noiado, um drogado, como bem disse o policial na sonora que vocês ouviram na entrevista conosco. O morador vizinho dele disse: é um noiado, é um drogado. E ainda há quem diga: não, usar só um pouquinho de droga não é nada, não. É exatamente por conta disso que nós manifestamos a nossa opinião contrária a qualquer tipo de liberação de entorpecentes, mesmo sendo o entorpecente para quem usa, dizendo que a maconha é algo leve. Não dá para liberar. E esse tipo de gente, com esse tipo de comportamento que oferece perigo à nossa sociedade, não pode viver em harmonia com os demais. Talvez se esse mau elemento não tivesse solto, estivesse preso, esse crime contra o seu Bezerra pudesse ser evitado. Lamentavelmente, eu fico triste ao ver isso. Os porteiros estão de luto. Todos os prédios, todos os residenciais em que morei aqui em João Pessoa, todos eles, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com os porteiros. Sempre fui bem tratado, sempre tratei eles com cordialidade, sempre gostei de conversar, de bater um papo. Eu sei que eles estão assistindo aqui agora o nosso programa, em especial meu amigo Seu Assis, lá da Rosa Lima dos Santos, no bairro dos Bancários, meu primeiro apartamento em que morei, residencial Veneza. A todos eles onde passei, e a gente precisa ter essa política da boa vizinhança. Não dá para ver uma situação dessa e não se indignar. Vai na paz, seu Bezerra. Que esse assassino covarde possa pagar por esse crime bárbaro que ele cometeu. Cara frio, frio de verdade. Além de matar seu Bezerra, tentou também contra outra pessoa que estava lá ao lado e foi lá tentar socorrer o seu Bezerra. Covardia. Olha, minha gente, atenção, atenção, atenção.